Olá, eu vou conversar com vocês sobre a medida provisória 1045 de 2021, um ato do governo federal que versa sobre um novo programa de manutenção do emprego e da renda. O presidente Jair Bolsonaro fez publicar pela imprensa oficial no dia 28 passado e eu quero conversar com vocês sobre esses itens. Eu vou disponibilizar pelo YouTube todo este resumo, toda esta explicação de uma maneira da forma mais didática possível para que vocês possam apreender essas lições e assim nós vamos conversando. Eu vou passando aqui no meu MacBook, vou conversando com vocês e vou falando dos itens mais importantes acerca desta medida provisória que tem um prazo de validade de 60 dias, poderá ser prorrogada por mais 60 dias e poderá se tornar uma lei federal, assim aprovado pelo Congresso Nacional. Tá certo? Então nós vamos conversar sobre a medida provisória 1045 de 2021. Ela versa sobre o quê? Ou qual foi a preocupação do governo federal acerca desse ponto aqui? Preservar empregos e rendas e diminuir, reduzir o impacto social causado pela pandemia, considerando o coronavírus Covid-19. Considerando também as dificuldades dos empregadores, dos empresários, dos trabalhadores, considerando os fechamentos dos comércios, lockdowns e toda essa situação tenebrosa que estamos atravessando ao longo desses anos, ou ao longo desses últimos anos. Ok? O primeiro objetivo, então, eu já disse, dessa medida provisória, 1045, que ela versa sobre reduzir o impacto social e motivar e manter empregos e rendas dos trabalhadores, considerando os empregadores. As medidas adotadas nesta medida provisória versam sobre o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, redução proporcional de jornada de trabalho, a suspensão do contrato de trabalho de forma temporária. Então veja bem, são 3 tópicos: a redução da jornada, a suspensão do contrato de trabalho e a redução do salário proporcional à redução da jornada laboral. Certo? Quem ou quais as pessoas jurídicas que estão excluídas dessa medida provisória? Os órgãos públicos da administração direta e indireta, as sociedades de economia mista, as empresas públicas, as autarquias estão envolvidas também na exclusão dos beneficiados, dos seus trabalhadores, dos seus servidores públicos federais, estaduais, aqueles que detêm ou estão à frente de instituições de mandatos eletivos também. Então, os organismos internacionais também estão envolvidos aqui nessa questão da exclusão desta medida prevista aí na medida provisória 1045 de 2021. É importante também colocar para vocês com relação a qual é o Ministério do Estado que vai coordenar, executar, fiscalizar e monitorar esse programa de manutenção do emprego e da renda, que é o Ministério da Economia. Chama a atenção que o Ministério do Trabalho não é citado aqui na medida provisória, mas por consequência ele deverá atuar justamente na aplicação de sanções administrativas contra aqueles empregadores que não vão cumprir ou não querem cumprir adequadamente o que está estabelecido na medida provisória. As modalidades, então, de pagamento desse benefício versa sobre o que eu já disse: redução da jornada, redução do salário, suspensão temporária do contrato de trabalho, e sendo que esses recursos financeiros serão pagos pela União e os recursos são provenientes da União. O prazo dessa medida provisória, eu já disse, 60 dias, mais 60 se for prorrogado, e os trabalhadores terão uma estabilidade proporcional ao acordo que for realizado com os empregadores e os empregadores comunicando este acordo, enviando aí este acordo ao Ministério da Economia. Então, se esse acordo for de 60 dias, a estabilidade provisória, enquanto perdurar este acordo, é de 60 dias e mais 60 dias após o termo desse contrato, o termo desse acordo,
da inserção nesse programa da medida provisória. Então é importante observar isso, que a estabilidade é enquanto perdura, por exemplo, a suspensão de um contrato de trabalho ou a redução da jornada, encerrada com 60 dias, com 30 dias ou até 120 dias, tem-se a estabilidade contada também após o término desse acordo. É importante observar essa questão. A estabilidade é durante e após o estabelecimento desse acordo aqui feito entre empregados e empregadores. Outro ponto importante, este acordo como a própria palavra diz, é um ato de vontade do empregador, dos empregadores com seus empregados. Os empregados podem se manifestar pela não inclusão e não inserção neste acordo, certo? Eles não têm, e os empregadores não podem impor, e os empregados também não podem impor ao empregador esta situação. Então, não há imposição dos empregadores e dos trabalhadores, é um acordo mútuo. E como que ocorre este acordo? É um acordo que, preferencialmente, individual, empregador-empregado, empregadores-empregados, será comunicado ao Ministério da Economia. É possível estabelecer também que este acordo seja feito de forma coletiva, aí envolve os sindicatos. Também poderão ser observadas convenções coletivas neste período em aditamento, se ela já está vigente ou está em vigência com relação a essas manifestações de vontades dos sindicatos, empregadores, sindicatos dos empregadores, sindicatos dos empregados. Ok? Então nós temos essas características com relação à medida provisória e à aplicação desse programa de manutenção do emprego e da renda. O termo inicial da aplicação dessas medidas é a partir da data da redução da jornada de trabalho, porém, o empregador, colhendo as assinaturas, colhendo a manifestação de vontade dos seus empregados, ele vai encaminhar no prazo de 10 dias ao Ministério da Economia, através de um login, de uma senha, de uma assinatura digital, que houve a inclusão e houve a manifestação de vontade dos próprios empregadores e empregados a este programa. Muito interessante esse tópico. No prazo de 10 dias. E quando os valores serão pagos pela União aos seus empregados? A partir desta data ou do registro deste acordo junto ao Ministério da Economia, 30 dias após tal fato, tal termo, haverá o pagamento das parcelas devidas, proporcionais ou integrais aos empregados. Então a União vai custear esses valores diretamente aos empregados que estão lá especificados, acordados com o empregador. É importante observar que se o empregador não elaborar e não realizar este registro e comunicação à União, ao Ministério da Economia, ele, empregador, por mais que tenha um acordo por escrito com seus empregados, ele vai arcar com os salários integrais. Então, de nada valerá a não comunicação, a não formalização do empregador ao Ministério da Economia, logicamente à União, caso ele não venha integrar a esse programa de maneira formal. É importante observar esse tópico com relação à questão do registro. E sobre a base de cálculo, eu quero lembrar que na medida provisória 1045 há uma menção quanto às empresas que em 2019, ano e calendário de 2019, tiveram uma receita bruta acima de 4 milhões e 800 mil reais. O que acontece com esses empregadores à frente dessas empresas? Eles terão que pagar um montante complementar de 30% do salário que ele paga para os seus empregados. Então, 70% o governo pagará, 30% o empregador vai complementar esses montantes. Então, é importante observar essa questão da base de cálculo. Com relação aos com relação aos empregados, o auxílio emergencial, esse programa de manutenção em renda, será pago independentemente do tempo de trabalho que ele tem. Se você tem um empregado que está em contrato de experiência, se você tem um empregado que está, ou você empregado está em trabalho por tempo determinado, de experiência, até 2 anos, você está lá por contrato de prazo indeterminado, mas acima de 6 meses, 3 meses, enfim, 1 mês, não importa, receberá, desde que observado aí os requisitos legais, receberá o auxílio do governo. Importante também dizer que não importa o número de salários recebidos,
certo? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês a faixa de recebimento desses montantes. Mas se for abaixo de R$ 3.300, por exemplo, o seu salário terá que ser mantido de uma maneira observando a integralidade dele. Mas não importa o número de salários recebidos, haverá uma regra, a própria medida provisória já estabeleceu sobre isso, ok? Se você tem empregado mais de um contrato de trabalho, não há problema algum. Este programa será aplicado para cada tipo de contrato laboral. Então, se tem mais de um registro, o que é permitido por lei, desde que não haja incompatibilidade de contratos de trabalho em termos de jornadas laborais, não há problema algum, não há restrição da medida provisória com relação à inclusão neste programa aí de manutenção do emprego e da renda. Quais são os empregados que estão proibidos de receber este benefício apresentado pelo governo? Os empregados, servidores públicos, estão, conforme eu disse anteriormente, os órgãos governamentais, empresas públicas. Então, eles não têm o direito de receber, estão excluídos porque tem uma certa estabilidade de salários nesse sentido. Aqueles que recebem valores de cargos públicos, mas estão em comissão, não são concursados, também estão proibidos. Aqueles que exercem atividades profissionais por mandatos eletivos destas empresas públicas, também não poderão. Aqueles que recebem benefícios do regime previdenciário, não poderão receber através deste programa. Aqueles que estão recebendo seguro-desemprego, também estão excluídos. Agora, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a redução da jornada de trabalho e do salário. Primeiro, é importante dizer, é um acordo, não há imposição. Então, o acordo ele pressupõe a vontade de ambas as partes, vamos considerar assim, empregado e empregador. Então, esta redução poderá ser feita por um prazo estipulado por acordo entre empregado e empregador. 30 dias, 60 dias, 45 dias, 50 dias, não há problema algum, também não há restrição. Só que o limite deste acordo, desta inclusão nesse programa é de 120 dias, não mais. Pode acontecer de uma nova medida provisória ou de uma lei federal regulamentando a medida provisória estender esta questão do prazo, além do prazo máximo de 120 dias, é possível. Não sabemos o dia de amanhã. É possível que essa pandemia, infelizmente, se alastre e o coronavírus ele não seja aí extirpado mesmo com as vacinações que estão, ou a vacinação que está em andamento à população. É possível, mas havendo prorrogação, haverá a adaptação desta medida provisória. É uma possível e futura lei federal ou outra medida provisória que possa ser aí publicada. Ok? Havendo esta questão do acordo, é importante documentar essa questão. É importante até porque o Ministério da Economia precisa saber quais são as inclusões, os empregados, os seus cadastros, os seus dados pessoais disso. É importante também observar que isso pode ser feito em âmbito coletivo com sindicatos, convenções coletivas de trabalho e acordos ou acordo individual entre empregado e empregador, empregado aquela pessoa específica neste ponto. Então, é muito interessante esse tópico. Deverão ser observados também a questão dos salários que são pagos, não poderá ter aí mascaramento de uma relação de emprego, não poderá reduzir de forma prejudicial ao empregado os salários para poder conseguir um outro valor, um outro ajuste do governo. Então, isso será muito bem, acredito, monitorado pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério da Economia, e os empregadores têm que observar essas regras legais. É importante dizer também que a redução de jornada de trabalho e a suspensão ou a suspensão da jornada de trabalho, do contrato de trabalho, redução, contrato e jornada, pode ser feito de maneira parcial ou total. Redução de jornada e redução de salário por setor é possível, por departamento é possível. Suspensão do contrato de trabalho por prazo temporário
por setor, por departamento. Muito interessante que a medida provisória autoriza esse tipo de procedimento, ok? Então é possível o empregador na sua empresa suspender para todos, parcial ou total, ok? Nesse ponto, com relação à redução da jornada e à redução do salário, também de maneira proporcional, 25% da jornada, 25% do salário, 70%, 50%, correspondendo a esta questão da proporcionalidade da redução do salário e da jornada laboral. Volto a falar com vocês sobre os demais tópicos da medida provisória 1045. Se inscreva no meu canal no YouTube, ative o sininho e, se você puder, compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos acerca dessas lições e do meu canal, faça isso. Obrigado, volto já.